E aí, fala meus queridos, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo às 4 fases da sua vida. É isso mesmo, tá? Nós vamos começar o 2023 com o pé direito. Nós vamos começar colocando pressão, fazendo aquilo que precisa ser feito. Por quê? Porque o seu 2023 vai ser totalmente diferente. Talvez no seu ano de 2022 você já começou a colher alguns resultados. Talvez no ano de 2022 você já começou a colher alguns frutos. E eu quero te declarar isso aqui para você. Eu quero declarar que o ano de 2023 vai ser o ano de exponencialidade, o seu ano de crescimento. Vai ser o ano que você vai romper todas as áreas da sua vida. Vai ser o ano que você vai empilhar memórias para poder crescer e prosperar. Então, que você possa entender que essas 4 fases da vida vão ser justamente somente um motivo, um gatilho para você poder começar a crescer e prosperar. Beleza? Você que está no YouTube, já fala para mim aí como é que está a qualidade de áudio, me fala como é que está a qualidade também a qualidade de imagem. Eu quero que você me passe todas as coordenadas, porque a gente está aqui para poder fazer o melhor para você. E essa é a primeira live, a gente vai fazer 12 lives e eu quero entregar o melhor para vocês. Então vai passando para a gente como está a qualidade de imagem, de áudio, para a gente poder sempre estar melhorando. Beleza? Tá dando interferência não? Então show. Bora lá, galera. Seguinte, como que a gente vai definir aqui essas 4 fases? A primeira que a gente vai falar é de aprendizado. A segunda é crescimento. A terceira, network. E a quarta é desfrute. O áudio tá saindo bem aí, né? Beleza. E aí, o que acontece? Dentro da área de aprendizado, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o espiritual, emocional e financeiro. Então, se você tiver um aprendizado na área espiritual, se você aprender sobre o emocional e sobre o financeiro, você vai já linkar as 3 principais áreas da sua vida. E quando você linka essas 3 principais áreas, você vai perceber que algo diferente vai acontecer. Você vai começar a não se assentar em mesas medíocres. Eu estava vindo aqui agora porque a gente está num espaço que foi cedido para a gente aqui, para a gente poder fazer essa live. E o que eu acho interessante é que a maioria das pessoas hoje estão até 5, 6, 7 horas da manhã fazendo festa, bebida. Cara, você tem algum problema contra isso? Não. Você pode fazer o que você quiser. Cada um tem a vida que merece. Tá tudo em paz. Só que quando você começa a aprender sobre isso aqui, ó, sobre o espiritual, sobre o emocional e sobre o financeiro, você já não começa mais a estar nesses ambientes ou sentar nessas mesmas mesas de bebida, curtição, balada, porque você entende sobre propósito, você vai entender sobre reino, você vai entender sobre visão emocional, você vai entender que as coisas que você passou e as coisas que te fez até você chegar até aqui, não é as mesmas coisas que vão te levar no próximo caminho, no próximo destino. E aqui o crescimento familiar. Cara, você que é homem ou você que é mulher, que não quer ter filho, cara, você não está entendendo nada. Ontem a gente fez um esquenta, né, sobre família, um tempo maravilhoso que a gente passou junto ali. Saúde, crescimento na área da saúde, crescimento na área profissional. Depois a gente tem o pilar do network, isso é uma terceira fase, que aí a gente trabalha o social, o servir e a produtividade. Cara, se você for bom de network, você vai fazer as melhores conexões, você vai... Olha que doideira. Quem é bom de network é uma pessoa que vai ganhar mais. Ela ganha bem pelo trabalho dela. Por quê? As pessoas indicam. Ela é um excelente profissional pela boca de outras pessoas. Quantas vezes você teve que elogiar o seu trabalho porque as pessoas não te elogiam? Isso aí é um problema, você sabia disso? Porque toda vez que você não é elogiado por algo, é porque você está ruim de conexão. Você não está sabendo conexar e alicerçar com as pessoas certas, você não está sabendo fazer aliança. E a gente vai falar um pouquinho sobre network em 3 áreas, que é o social, servir e produtividade. Depois é o desfrute, que é o quê? Qual que é a 4ª fase? Generosidade, identidade e riqueza. Cara, o desfrute ele está ligado à sua generosidade. Se você for uma pessoa generosa, você vai desfrutar. Se você for uma pessoa que tem uma identidade firmada em Deus, você também vai desfrutar. E se você for uma pessoa que adquire a riqueza em prol de outras pessoas, se você é uma pessoa rica
e que não cansa de transbordar na vida das outras pessoas, você também vai ser uma pessoa que vai desfrutar. E a gente vai falar sobre esses 4 pilares. E eu espero que você esteja comigo nos 12 dias, porque a maioria das pessoas vão começar e ao final a tendência é parar. Ao final a tendência é você ir diminuindo o ritmo. Nunca diminua o ritmo, não pare o ritmo. Bote pressão, faça acontecer, mas não para a partir de agora. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você vai começar agora. Você vai estar comigo agora. Só que você não pode diminuir a pressão em momento algum. Na verdade, quando o seu corpo falar assim, não dá para acordar, é só hoje. Coloca um só hoje nele. Fala assim, olha, isso é para mim. Esses 12 dias vão ser os 12 dias que vão definir o meu ano de 2023. E se eu amolecer no meu início de ano, eu vou amolecer no final do ano. Eu vou amolecer daqui 30 dias. Então é agora que é o momento que eu tenho que empilhar a memória. Então eu quero que você escreva no chat para mim. Escreve assim, é agora. É agora que eu vou prosperar, é agora que eu vou crescer. É agora. Porque se não for agora, você não vai ser amanhã, não vai ser daqui 30 dias, não vai ser daqui 3 meses. É agora, é hoje. É hoje que é o dia da sua transformação, é hoje que é o dia da sua mudança, é hoje que você vai empilhar memórias. É hoje. Vocês estão comigo? Então escreve aí nos comentários para a gente poder já começar. E você que está no Instagram, daqui a pouco a live vai cair. Então, a galera que está no Instagram aqui, depois você olha para mim, já estou te avisando, vai cair daqui a pouco, vai para o link no YouTube, beleza? Porque lá tem qualidade de áudio e imagem. Você vai estar muito mais bem servido, beleza? Talvez você está nessa live aqui, você foi convidado por alguém, você não me conhece. Prazer, meu nome é Ícaro Magalhães. Hoje, eu sou casado com a Fran, sou pai do Isaac e do Ian, e agora a gente está vindo para o nosso terceiro filho, que é o Kalel ou a Lisa. Então a gente está nessa fase, o nosso filho está para nascer. E eu sou muito grato pela família que eu tenho, sou muito grato também por estar atuando hoje como empresário. Hoje eu tenho algumas empresas na região dos lagos e isso me faz ter esse compromisso, porque eu creio o seguinte, todo empresário, todo empreendedor, toda pessoa que empreende, ela teve os seus problemas no meio do caminho. Ela teve os seus percursos, aquelas pedras no meio do caminho. E se todo empresário tivesse a percepção de gravar um vídeo ou até mesmo de fazer lives para ajudar pessoas, eu tenho certeza que nós teríamos um maior número de empreendedores. Então, essa é a minha missão. É fazer com que você entenda que o empreendedorismo, riqueza, sabedoria, identidade, não é nenhum bicho de 7 cabeças, isso é simples. Isso vai fazer com que você se conecte comigo para a gente poder crescer o seu faturamento, que é uma das coisas que eu prezo muito. Você ter mais fontes de renda, ou talvez que você é CLT, você fazer uma transição de carreira. Então, eu sou empresário, eu sou palestrante, hoje também eu estou como investidor e tenho uma formação em Master Coach, então eu consigo também ajudar as pessoas no âmbito emocional. E não posso deixar de falar, que é uma das formações também que eu fiz, que foi há alguns anos atrás, eu sou formado em Educação Física. Aí você fala, é engraçado, porque eu nunca achei que eu ia utilizar a Educação Física. No início sim, mas depois não. E engraçado que a Educação Física, ela trabalha o corpo, o Master Coach, ele trabalha no lado emocional. E aí eu também complementei esse curso de teologia para trabalhar o lado emocional, ou o lado espiritual. Então, hoje, eu posso dizer para você que eu sou um cara completo para trabalhar. Hoje eu sou um cara completo para poder trabalhar em todas as áreas. Todas as áreas, área emocional, espiritual área espiritual, emocional e física. Beleza? Eu quero trazer para vocês aqui um negócio que eu acho muito importante. É que, talvez vocês não sabem, mas quando eu estava com aproximadamente 16, 17, 18 anos, eu estava passando por um problema muito sério de ansiedade, de depressão. Talvez você já leu o meu e-book e você viu lá no e-book que eu tive uma crise de pânico
eu já tive crise de ansiedade, eu já quis tirar minha própria vida, eu já quis suicídio, já tentei suicídio. E hoje, se eu estou aqui, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Não tem como estar aqui falando com vocês se for por outro motivo. E por que eu estou contando essa história para você? É porque eu já fui abusado na infância, eu já tive problema com apego emocional, eu já fui vitimista, eu já tive necessidade de aprovação, não sabia falar em público, era tímido. Desencadeou em mim, quando eu estava com 16, 17 anos, uma crise enorme de ansiedade e depressão, porque meu avô faleceu, eu queria jogar bola e eu vi aquele sonho, né, de ser um jogador de futebol, sendo jogado no ralo, jogado no lixo. E tudo isso foi gerando naquela criança, naquele adolescente, um problema muito sério de identidade. E hoje, tudo que eu falo, tudo que eu quero... E hoje tudo que eu falo aqui para você e tudo que eu quero é trazer esclarecimento para você entender verdadeiramente quem você é, os lugares que você pode atingir, o que você pode fazer. Eu quero pegar toda essa bagagem, toda essa experiência e meio que não deixar você entrar nessa pedra de tropeço. Que eu possa mostrar para você não os atalhos, mas que eu possa mostrar para você a direção, o caminho. Que eu possa ser para você um GPS, sabe? Que eu possa ser para você uma bússola, para você poder somente dar uma direção, dar um caminho para a sua vida no ano de 2023, porque é o que eu desejo. Porque da mesma forma que eu venci, eu tenho certeza que você também vai vencer. Se você está passando por qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade, Ícaro, tá bom, você passou isso na sua adolescência, tá aí como casado também eu passei muitos problemas, querido. Eu e a Fran, a gente já chegou a cogitar a separação. Quando um casal chega perto de mim e fala assim, eu vou terminar, eu vou largar, eu começo a rir porque, e lógico que rir não no sentido irônico, mas no sentido de, eu comecei a trazer consciência, sabe? Eu comecei a olhar e trazer consciência pra mim e falar assim, cara, que doideira é essa, cara? A mesma coisa que esse casal tá passando, eu também tô passando. Então, eu já passei, perdão. Então, quando eu falar pra você que tem solução, que não precisa ser desse jeito, que dá pra você ter uma família próspera, empresas, sabedoria, conhecimento, dá pra você poder crescer, transbordar, não é uma pessoa que nasceu num berço de ouro que tá falando isso pra você, não é uma pessoa que não tem bloqueios, que não tem dificuldades, que não tem crises. Não é isso, tá? É uma pessoa que já passou por isso e hoje conseguiu romper, conseguiu vencer e dar resultado. Beleza, gente? Se tiver alguém aqui, ó, pra mim facilita. Só pra... Pode passar aqui. Beleza. Seguinte. Como a gente vai começar hoje aqui, ó, no âmbito espiritual, e nós vamos voltar sempre nessa... A gente vai estar sempre voltando nessa parte aqui do Flipchart, e hoje é aqui, ó, espiritual. Beleza? Como a gente vai começar no espiritual, eu quero trazer para você, se você não compartilhou a live, você tá tendo um grande problema aí. Você precisa compartilhar essa live para que mais pessoas possam acessar, para que mais pessoas possam fazer aquilo que precisa ser feito. Então, você também é um agente de transformação. Compartilha para mais pessoas, tá? Compartilha para mais pessoas. Eu tenho certeza que isso vai fazer não só com que você cresça, mas que outras pessoas também cresçam. Pessoal do Instagram, tem pessoas no Instagram? Beleza, então a galera já migrou. Top demais. Daqui 5 minutos pode encerrar, beleza? Parabéns, gente, parabéns. Tenho certeza que a qualidade de áudio e imagem aí, o pessoal tá falando alguma coisa aí, João? Qualidade de áudio e imagem, tá tudo ok? O que o pessoal tem escrito aí no comentário? Está sem imagem, mas aqui tá tranquilo já. Tô gravando, mas aí tô tentando resolver aqui também. Tá ok, mas o áudio tá saindo? O áudio tá perfeito. Só não tá saindo imagem? A imagem parece que voltou aqui agora. Aí, voltou. Top. Problemas do primeiro dia, beleza? Então o pessoal voltou aí, né, galera?
Tá, beleza. Ó, então, o que que acontece? Existem 3 tipos de pessoas, tá? No âmbito espiritual, então a gente vai falar aqui, ó. Ó. No âmbito espiritual, existe então 3 tipos. Que tipo de pessoa que existe? Vamos lá, primeiro. Ó. Primeiro é esse aqui, ó. Ó. Primeira pessoa que existe é essa aqui, ó. Quem que é esse aproveitador? Primeira coisa, o aproveitador, ele não gosta de ir na igreja, ele não vai na igreja. Ele acredita, né, que Deus existe, mas ele não tem uma plena comunhão com Deus. E ele não lê a Bíblia. Por que esse aproveitador ele não lê a Bíblia? Porque, na verdade, ele usa, muito, na maioria das vezes, só alguns versículos bíblicos que alimentam o ego dele, entendeu? Então, eu quero que você já anota já. O primeiro tópico, gente, vocês sabem, toda live minha, você tem que estar com papel e caneta na mão. Se você não está com papel e caneta na mão, você está correndo sérios problemas, beleza? Então, o aproveitador, ele não vai na igreja, ele sabe que Deus existe, mas não tem plena intimidade e comunhão com Deus. Talvez você já está até se identificando, tá? Ele usa princípios bíblicos para adquirir riqueza, mas não tem fruto, que isso é uma das coisas principais, e isso vai fazendo com que ele não atinja novos resultados no âmbito espiritual. Então, o aproveitador, infelizmente, ele nunca vai conseguir acessar a intimidade, a constância e o melhor de Deus. Por quê? O aproveitador aqui, só para você saber, ele tem resultado, mas não tem fruto. Então, ó, o aproveitador tem resultado, mas não tem fruto. E o que adianta? E aí, na maioria das vezes, o resultado dele vira só o quê? Uma aparência. Ele só está ali com uma aparência. Qual que é o segundo tipo de pessoa no âmbito espiritual, Ica? Essa daqui, ó. A segunda pessoa é o religioso. O que é o religioso? O religioso, na verdade, ele é o contrário do aproveitador. Ele tem muito fruto e não tem nenhum resultado. Ele é alienado, ele só vive na igreja. Ele tem tempo de comunhão com Deus somente na igreja. Ele quer viver somente com os amigos dele ali, com aquela bolha de amigos ali, que é o mundinho dele, é só aquele mundo da igreja. E aí o que acontece? Ele aparenta muitos frutos, mas o que acontece? Não dá resultado, porque a vida dele é só ministerial. Ele quer viver uma vida totalmente no âmbito ministerial, só que a família dele não prospera, a casa dele não cresce, a vida financeira dele está sempre endividado, não gera resultado no âmbito financeiro, está sempre pagando as coisas com dívida. Eu era esse rapaz aqui, ó. Eu era aqui no âmbito espiritual, eu era religioso. Eu apresentava muitos frutos, mas não tinha resultado. Por quê? Eu entrei numa bolha chamada alienação. E quando você entra numa bolha de alienação, as coisas não rompem, as coisas não crescem. Você acaba entrando num processo onde você vai ficar o tempo todo empilhando frutos no ministério, mas deixando de empilhar resultados. Por exemplo, no âmbito financeiro, no âmbito familiar. E aí você acaba tendo muitos tipos de problema com relação a isso. E o terceiro é o cristão. O que é o cristão? O cristão, ele tem fruto e tem resultado. É a pessoa que sabe da importância da igreja, ele está engajado na igreja, ele demonstra, né, todo o sentimento pela igreja, mas ele sabe também que ele precisa dar os seus corres, vamos dizer assim, entre aspas, né, no lado de fora. Ele sabe que precisa trabalhar, ele sabe que precisa abrir uma empresa, ele sabe que precisa multiplicar talento, ele é uma pessoa que olha para as dificuldades e é um resolvedor de problemas. Então o cristão é isso. Ele vive uma vida totalmente por princípios, ele não é voltado por barganha, ele quer bater sempre ali os seus princípios não são negociáveis, seus valores não vão ser negociáveis em momento algum. Então, isso é
é o que já, vamos dizer assim, define, né, o cristão. Então, só para a gente poder fechar essa aula, a gente tem só para a gente poder fechar esse conteúdo, a gente tem esses 3 tipos. Aproveitador, a gente tem também o religioso e o cristão. Qual dos 3 que você é hoje? Qual dos 3 que você acredita que está fazendo mais sentido para você? Porque o aproveitador, ele está o tempo todo usando versículos bíblicos para poder crescer financeiramente, mas ele não tem fruto. E infelizmente, a Bíblia ela vai deixar clara que uma pessoa dessa, ela não é digna do reino. Agora, tem o religioso, que ele é totalmente alienado. Ele poderia impactar 1 milhão de pessoas e ele acaba impactando 10 pessoas, 20 pessoas, porque ele só quer ficar numa bolha, chamada igreja. E você não pode ser esse tipo de pessoa. A palavra de Deus, ela não pode ficar somente restrito em um lugar. Ela tem que ser expandida, ela tem que ser espalhada. E você tem que ter essa compreensão de que você precisa empreender, você precisa estar conectado numa igreja. Sim, é válido ter esse tipo de comunhão, mas você precisa entender que mais do que você estar conectado numa igreja, você tem que estar com o coração conectado em Deus. Você precisa estar com o coração entregue a Deus para as coisas começarem a fluir na sua vida e você, em vez de impactar 1.000 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, você vai impactar 100 mil pessoas, 500 mil pessoas. Porque a palavra que você carrega ela é muito forte e ela não pode ficar dentro de uma caixa. Saiba disso. Em momento algum, a palavra de Deus ela é limitada numa caixa. Para de limitar Deus, sendo que Deus não tem limite. E você tem que ter essa compreensão. Beleza? Então, ó, vamos... O que eu vou passar aqui agora para vocês? Eu vou mostrar para vocês como que conecta com o mundo espiritual. Lembra que hoje a aula é sobre espiritualidade, né? Amanhã a gente vai falar sobre emocional. Então eu vou bater muito na tecla sobre emocional. Então, como que eu me conecto no espiritual? Então é isso aqui, ó. Aqui é você. Eu vou te mostrar agora como que você se conecta no espiritual. Ó, o que acontece? Pode ir clicando, sempre que eu fizer um desenho. Ó, você tá aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente vai começar a conectar no espiritual. Você tem 2 tipos de acesso. Você tem esse acesso, que é a conexão direta com Deus, que é a Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E você também tem a conexão com o diabo. Tem muitas pessoas que falam assim, Ica, não, esse negócio de diabo não existe. Existe, porque é uma luta entre o bem e o mal. Não existe luta se existir um time só, tá? Se está existindo 2 times é porque existe o bem e o mal. Existe dois tipos de luta. Tem pessoas que falam assim, não existe o mal, existe a ausência do bem. Eu concordo também, então você pode usar essa nomenclatura, não tem problema nenhum, tá? Então, quando você está comunicando algo ruim, você está vindo pro lado de cá, querido. Aqui, ó, é a conexão do mal. E aqui é a conexão do bem. Conexão do bem, conexão do mal. E aí você vai definir a sua comunicação no ano de 2023. A pergunta que eu te faço é, no ano de 2023, qual comunicação que você vai utilizar? Você vai utilizar a comunicação do mal ou você vai utilizar a comunicação do bem? Por quê? A comunicação do mal é improdutividade, negatividade, falta de perdão, dúvida. Então, isso tudo são comunicações totalmente erradas, que não vai fazer você poder crescer. Então eu vou anotar aqui, ó, a comunicação aqui, ó, do mal, improdutividade, dúvida, falta de perdão, não saber perdoar, aqui o perfeccionismo aqui, ele fica doido. Ó. Falta de perdão, improdutividade, dúvida, falta de perdão. E a comunicação com Deus, que é a comunicação do bem. Produtividade, você precisa ser uma pessoa produtiva. Talvez você não sabe, né? O que é uma pessoa produtiva?
Uma pessoa produtiva é aquela pessoa que... Não é aquela pessoa que é fazedora de tarefa. Presta atenção nisso aqui, tá? A pessoa produtiva é aquela pessoa que sabe o que precisa ser feito no dia e ela executa. E ela sabe, por exemplo, que durante o dia ela precisa ter uma mentalidade para criação. Ela precisa ter uma mentalidade para desfrute. Ela precisa ter uma mentalidade para família. Ela precisa ter uma mentalidade para espiritualidade. Ela entende, olha a diferença. Uma pessoa produtiva não é aquela pessoa que chega 7 horas no trabalho e fica até 10 horas da noite fazendo tarefas, não. Tá? Para com isso. Produtividade não está ligado com tarefa. Produtividade, presta atenção, está ligado a saber o que fazer no dia mediante as áreas da sua vida. Por exemplo, eu olho para o meu dia e falo assim, cara, hoje eu preciso me dedicar mais ao ensino. Eu preciso ensinar mais para as pessoas, eu preciso transbordar. E aí eu faço o quê? Transbordo. Cara, eu estou no momento agora de criação, de abertura de empresa. E eu estou mesmo. Né? A gente vai começar esse processo agora, dia 2, amanhã. O que eu preciso fazer? Eu preciso injetar mais energia nisso aqui. E aí o que acontece? Você vai vivendo de fase em fase. Por isso que eu coloquei o quê? As 4 fases da sua vida. E aí você vai vivendo de fase em fase. Lembra que eu falei que hoje a aula é espiritual, amanhã é emocional, depois financeiro? É assim que você vai viver a sua vida. Para você se tornar uma pessoa produtiva, você tem que estar o tempo todo conectado com isso aqui que eu estou falando. Você não precisa ser uma pessoa que vai fazer tudo no dia. Isso não é ser produtivo. Porque a maioria das ideias, a maioria das coisas que você vai viver não está nas tarefas, está no que você vai fazer no desfrute. Cara, a maioria das ideias que eu tive foi brincando com meu filho. Aí vinha um insight, nossa, eu poderia fazer tal coisa, e aí as coisas aconteceram. Aí você fica com um vício de trabalho, você quer ficar viciado em trabalho, você não cresce, não prospera, as coisas não acontecem do jeito que você imaginou. Por quê? Você está viciado em trabalho. Para um pouquinho. Você que é viciado em trabalho, para um pouquinho. Tem a galera do outro lado também que não gosta de trabalhar, né? Mas essa galera não vai estar nessa live. Pode ficar tranquilo. Eu tenho que falar para eles por volta lá das 6 horas da tarde, 8 horas da noite. A galera que não gosta de trabalhar, eles aparecem mais ou menos nesse horário. Então, você que está aqui, pode ser que você tenha um vício de trabalho. Você pega 7 horas da manhã e para só 5, 6 horas da tarde e fica nessa correria, nessa doideira. Deixa eu te falar. Não é isso que vai fazer você crescer e prosperar. Eu estou sendo muito sincero. E talvez eu vou estar batendo aqui direto na sua crença. De fazer. Eu quero até pausar isso aqui, porque isso aqui é sobre identidade, mas eu quero só traçar aqui para você entender isso aqui, ó. Aqui, ó, é o ser. Ser, fazer e ter. Faz esse triângulozinho aí na sua casa, ou aonde você está. Ser, fazer e ter. Uma pessoa que é viciada em trabalho, ela tem isso aqui, ó, como 70% da vida dela, 20% da vida dela e 10% da vida dela. Vou te explicar. O que acontece? Se você já chegou, não compartilhou a live, você tem a oportunidade de compartilhar. Manda esse link para mais pessoas que vai ficar salvo. A pessoa não vai ver agora, mas ela vai ver depois. Então já passa agora, compartilha esse link, manda para mais pessoas, envie para pelo menos 10 amigos, para ele poder assistir. Beleza? Ó, vamos lá. Ser, fazer e ter. O ser está ligado à sua identidade. Quando você sabe quem você é, você não fica viciado em trabalho. Porque quem é viciado em trabalho, ele só dedica 10% do seu ser. E a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui na área quando a gente falar sobre identidade, tá bom? Agora, o fazedor de tarefa, ele tá aqui, ó, 70%, ele é viciado em trabalho, ele é viciado em tarefas. E ele tá aqui o tempo todo, ó, com 70%. E o ter, 20%. Vocês estão conseguindo entender? Ele quer ter dinheiro, ele quer ter uma casa boa, ele quer morar num lugar bom. É isso aqui, é o ter. Para quê? Mas para ele poder ter isso aqui, ele precisa fazer as tarefas do dia, ele precisa estar advogando, ele precisa estar empreendendo, ele precisa fazer um monte de coisa para poder ter. Mentira. Te ensinaram errado.
Porque você não precisa ser um fazedor de coisa para ter. Você precisa ser. Quando você sabe quem você é, você faz aquilo que precisa ser feito. Aí o fazedor de tarefa está fazendo um monte de coisa e não está conseguindo crescer. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Vocês estão conseguindo entender isso aqui? Então, que tipo de comunicação você está tendo? É uma comunicação de dúvida ou uma comunicação de fé? Porque o que é a fé? A fé é você não olhar para a circunstância. Eu não quero saber se a minha esposa hoje não me trata bem. Eu quero olhar com o olhar do futuro, com o olhar da fé, e entender que a minha esposa vai ser transformada. E foi o que aconteceu lá em casa. Não que eu seja o melhor de todos, porque ela orava por mim, para mim poder entrar no eixo. Ela também pagou o preço. Só que aí depois o jogo virou. E aí eu quero que você entenda, eu quero que você tenha essa clareza que quando você comunica dúvida, cara, você está do lado do diabo, não tem outra conversa. Quando você comunica improdutividade, você está do lado do diabo. Quando você procrastina, diabo. Quando você não perdoa, não libera alguém, ô meu querido, você está carregando gente até hoje. As pessoas não te falaram que isso é ruim, não? Quando você não perdoa, você está tendo uma comunicação do diabo. Quando você tem sentimento de culpa, o tempo todo você fica se culpando, diabo, presta atenção nisso aqui. O sentimento de culpa, ele vai te matar espiritualmente. Eu falei isso aqui um pouquinho ontem e vou bater aí na tecla isso de novo. Para de se culpar. Você se culpa tanto, cara. Pra que você está se culpando tanto? Ah, mas é porque não deu para me fazer tal coisa, vício de trabalho. Você não precisa fazer nada, você só precisa ser. E aí, muitas vezes, você cria o seu filho sendo um fazedor de tarefa. Faz tal coisa que eu te dou tal coisa. Faz isso que eu te dou isso. Faz aquilo que eu... você está ensinando o seu filho a fazer para ter. E esqueceu que ele precisa somente ser. O seu filho precisa ser, você também só precisa ser. Para de ficar alimentando o vício. Porque quando você sabe quem você é, quando você sabe das suas habilidades, você sabe do seu perfil comportamental, quando você sabe verdadeiramente quem você é e o que você nasceu para fazer, você vai ter automaticamente. E você não vai precisar fazer 70%. Ícaro, qual que é o negócio certo aqui? Vou te mostrar. Ó. Aqui é 10%, o ter é somente 10%, aqui é 60% e aqui é 30%. E aqui a gente está fechando o ciclo de identidade, chamada e propósito, que é o nome da metodologia que eu carrego hoje, que é o método CIP. E a gente bate muito na tecla disso aqui quando a gente fala do CIP. E se você não participou de nenhuma turma do CIP, você está perdendo, cara. Se você não conseguiu ainda participar, você está perdendo. Ou talvez se você não conseguiu participar, mas imagina, mentaliza você estando comigo. Imagina você vivendo essa experiência. Passando por esse momento, olha, imagina, você passando por esse momento agora comigo e a gente identificando as suas crenças, identificando aquilo que está fazendo você parar de crescer. Cara, isso é surreal. E o método CIP a gente explica sobre isso aqui, ser, fazer e ter. E se você nunca esteve comigo em uma turma, eu te convido para estar em alguma turma no ano de 2023. E não só em uma turma, como em várias turmas, porque isso vai fazer você crescer demais. Beleza? Tenha essa clareza da comunicação, tá? Tenha essa clareza que isso vai fazer você crescer. Acordou de manhã, ai, nossa, meu dia tá horrível, nossa, eu tenho que fazer tal coisa. Não, para com isso. Toda vez que você falar que tem que fazer tal coisa, anota realmente aquilo que precisa ser feito e aquilo que realmente não importa, você delega. Para de ser um fazedor de coisa, se dedique ao ser. Ícaro, o que é se dedicar a ser? É você falar que você é amado. É você falar que o que você fez hoje foi bom. Deu certo. É você estar bem com você mesmo. Tá ok? Ter essa clareza. E aí, o que acontece? Existe a comunicação, existe a conexão. Então, o que seria a conexão? É eu realmente me conectar, né? Eu posso ou me conectar com Deus ou eu posso me conectar com o mal, que é o diabo. Então, tem também
os pontos chaves, os gatilhos que eu preciso saber para poder me conectar. Por exemplo, quando eu vou conectar com Deus, eu preciso de 3 coisas: intimidade, constância, constância e sabedoria. O que é sabedoria? Espera aí. Vamos fazer um negócio mais bonito aqui. Ô João, vê pra mim como é que tá. Tipo, se alguém mandou pergunta. Ó, se você quiser, manda pergunta, tá? Manda pergunta aí que eu vou responder. Tá ok. Já manda sua pergunta que no final da live eu vou responder. Beleza? Seja um fazedor de pergunta. Ó, a gente falou os tipos de comunicação no âmbito espiritual e agora eu vou te mostrar o tipo de conexão. Beleza? Tem alguém aqui no Instagram? Se tiver alguém, ó, se você tiver no Instagram, faz o seguinte agora. Vai pro YouTube, que no YouTube a qualidade de áudio e vídeo tá melhor. Só se inscrever assim, As 4 Fases da Vida, Ícaro Magalhães, que vai aparecer para você lá. A gente tá ao vivo pelo YouTube e isso vai fazer você ter uma qualidade de imagem e de áudio melhor. Então, sai do Instagram e vai pro YouTube. Beleza? E também tá no Stories. Então é só clicar no link do Stories lá que você vai conseguir entrar também no YouTube para acessar a live. Beleza? Então, ó, a gente falou sobre as comunicações, a gente falou sobre a comunicação e agora a gente vai falar sobre a conexão. Como que eu faço para me conectar a Deus? Tá? Primeira coisa, grave isso aqui. Ó, é você que põe a barragem, tá? É você que limita a entrada em Deus. É você que limita isso aqui, tá? E toda vez que você limita, é você que está criando uma barragem para não acessar Deus. Tem muitas pessoas que falam assim, Ícaro, eu não consigo sentir o amor de Deus. É porque você está aqui colocando aqui um negócio chamado culpa. Sabia disso? Toda vez que você coloca culpa, você está criando uma barragem. Você não vai conseguir acessar Deus. Você sabia disso? Não tem como. Ah, outra barragem, perdão. Que no caso aqui é não saber perdoar. É a falta de perdão. Você está aqui, ó. Não vai passar, querido. Não vai passar, sabia? E aí, ó, o que vai acontecer? Além de não passar, você vai desviar a rota. Tem muitas pessoas hoje que fala que está acessando Deus, que fala que tem intimidade com Deus, mas na verdade está se assentando na mesa do diabo e comendo da própria serventia dele. Tá? E você tem que ficar ligado com isso. Para poder me conectar com o diabo, o que eu preciso? Poder. Se eu tiver isso aqui no coração, ó, poder, fama e riqueza. Se eu tiver esses desejos aqui, eu faço isso aqui, ó. O poder, a fama e a riqueza faz eu acessar aqui, ó. Toda vez que eu quiser poder, toda vez que eu quiser fama e toda vez que eu quiser riqueza, é só pedir ele que ele me dá. Só que ele também pede outra coisa em troca, que é a minha família. Então, nunca negocie com o diabo. Não vai te fazer bem. Agora, como que eu faço para me conectar com Deus? Intimidade. Eu preciso ter intimidade. Eu preciso ser constante. Tem pessoas que começam a conversar. Tem pessoas que começam a conversar hoje com Deus e já quer sair sendo amigo de Deus. Não, a amizade é construída. Uma amizade ela é construída. Então você precisa ser constante para se tornar amigo de Deus. Então, eu preciso de ser íntimo dele. O que é intimidade? Leitura bíblica. É você orar, adorar. É você trazer essa conexão de intimidade, conexão de constância. Tem que ser sempre. Não pode ser hoje, daqui 10 dias, 30 dias. Você tem que ter uma constância. E você precisa ter sabedoria. O que é sabedoria? É um empilhamento de conhecimento mais experiência. Vou colocar para você aqui, ó. É conhecimento mais a experiência.
que é isso, Igor? Conhecimento mais experiência. É quando você conhece, que é a leitura bíblica, é quando você gera intimidade, isso vai te gerando conhecimento mais experiência, você fica sábio. Aí na hora que você vai tomar uma decisão, por exemplo, de uma abertura de uma empresa, ou na hora que você vai tomar uma decisão de construir família e tudo mais, ó, é a sabedoria que vai te nortear. Quem que é a verdadeira sabedoria? Jesus. Quando você tem a conexão com Ele, Jesus vem com a verdadeira sabedoria e te traz total clareza para aquilo que você está fazendo. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então essa conexão de Deus, quem coloca as barragens e os empecilhos para não subir as orações, intercessão, adoração, é você. Se você tira perdão, se você tira culpa, se você tira esses negócios que te atrapalham de prosperar, que te atrapalham de crescer, automaticamente você vai perceber que você vai crescer. E, além de perdão e culpa, uma das coisas que mais pega as pessoas são 3, que é paternidade, alienação e religiosidade. Se você vive numa bolha hoje, eu vou falar de mim. O Ícaro que vos fala, quando veio na primeira vez na Lagoinha aqui, eu olhei para aquela galera lá e falei assim, gente, eles estão tudo em pecado. Eles usam brinco, cordão, roupa preta. Que lugar doido é esse? Porque eu era tão alienado e tão religioso a ponto de achar que só a galera que andava comigo na Assembleia de Deus, que eu tive um tempo na Assembleia de Deus durante 4 anos, e aí eu fiquei alienado ao ponto de achar que só quem andava comigo que eram as pessoas que iriam crescer e prosperar. Só a minha bolha. Não, meu querido. E eu lembro que na Assembleia de Deus a gente ia para aquelas colônias de férias e tudo mais, e os homens nadavam de camisa. Eu ficava assim, gente, isso aqui que é o certo. Olha que doido, entra num ponto de alienação. Aí que você está falando então que é errado? Não estou falando não. Cada um tem a vida que merece e você vai estar sempre acessando aquilo que está disponível para você. Se você quer acessar algo a mais que Deus colocou para você, que é a abundância, você fica à vontade. E quanto mais você acessa, mais níveis você vai subindo. Você está falando que é errado? Não estou falando que é errado. Cada um tem a vida que merece e o estilo de vida que merece. Se você acredita que isso é bom, tá tudo bem, tá tudo em paz. Tá ok? Agora, eu posso te falar, tem níveis maiores. Porque isso é um nível de ignorância. Você está sendo ignorante quando você olha para uma determinada religião ou quando você olha para uma determinada crença ou cultura e falar que aquela cultura está errada, ou que aquela crença está errada, ou que aquela religião está errada. Na verdade, você tem que aprender com as religiões, você tem que entender o que cada uma fala, o que cada uma está trazendo de excelência e colocar na sua vida. E aí você, lógico, você vai nutrir tudo aquilo que é bom. Aquilo que é ruim você descarta. Mas a ignorância, ela parte de um princípio que você é orgulhoso a ponto de não querer entender o que as pessoas estão falando. Isso é ignorância. Foi o que eu fiz. E aí, por que eu estou falando de ignorância? Porque eu estou falando de alienação e religiosidade. Toda vez que eu sou alienado e religioso, eu perco as melhores oportunidades da minha vida. Você sabia disso? Porque o alienado e o religioso, ele sempre é orgulhoso. Ele sempre acha que ele que é o certo. E aí eu perco as oportunidades de me conectar com as pessoas que me levariam para um próximo nível. Talvez você, eu estou falando para você isso aqui. Talvez você está passando por isso. Você está sendo uma pessoa totalmente alienada, religiosa, a ponto de não conseguir entender isso aqui que eu estou falando. Ah, não, mas eu não sou não. Cuidado. Porque o religioso e o alienado, ele fala que não é. Os que não são verdadeiramente falam assim, vou analisar. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com aquilo que você pensa. Tá ok? Porque tudo aquilo que você pensa, você traz à existência. Beleza? Então, ó, a gente pegou aqui os pontos de conexão. Quer conectar com o diabo? Poder, fama e riqueza. Quer conectar com Deus? Intimidade, constância e sabedoria. Com Deus não tem troca e não tem barganha, tá? Saiba disso. Com o diabo sempre vai ter troca e barganha, sempre. Me dá isso aqui que eu te dou isso. E aí vocês vão crescer num relacionamento que infelizmente não é bom. O Ícaro que está falando para você já passou por isso aqui, ó. Eu achava que eu estava conversando com Deus e me conectando com Deus, mas na verdade eu estava sentando na mesa do diabo. Por quê? Eu já passei por essa fase aqui, ó.
querer ser rico. Eu já quis ser rico a ponto de perder a conexão com Deus, perder a intimidade com Deus, perder a constância, perder a sabedoria. Eu queria a riqueza a todo custo. E hoje eu consigo entender que o principal não é a riqueza, não é o dinheiro, e sim a intimidade, a constância e a sabedoria. Porque isso aqui, esses três aqui, vai me levar à riqueza. É algo que a riqueza, só para você entender, ela não é um fim, ela é um meio. Para o diabo a riqueza é um fim, mas para Deus a riqueza é um meio. Deus usa a riqueza para você poder crescer, para você poder abençoar pessoas, para você poder prosperar, para você atingir novos níveis, para que a sua família tenha conforto, pegou? Deus, ele usa a riqueza. O diabo não. O diabo, ele quer que você tenha riqueza a todo custo para ele poder tirar o principal da sua vida, que é a sua alma. Tá ok? A gente já está indo para os finalmente, são 6h55. O que o pessoal está falando aí? Tem alguém que mandou alguma... Teve pergunta? No Instagram tem pergunta? Depois confere aí, fazendo favor. Ó, para a gente poder finalizar, manda pergunta, tá? Se não tiver pergunta, a gente vai encerrando a live. Tarefas. Vou passar agora para você algumas tarefas. Beleza? Primeira coisa, anota para mim aí no seu caderno, de 0 a 10, o quanto você sente pertencente a Deus. Nós acabamos de falar aqui sobre conexão e tudo mais. Eu quero saber o quanto que você sente pertencente. O que é pertencimento? É isso aqui, ó. Ó, você e Deus. Você e Deus sendo um. O quanto que você consegue perceber isso? Esse pertencimento. De 0 a 10, anota para mim. Número 2. O como você sente cuidado e protegido por Deus. O quanto que você sente essa proteção de Deus. Ica, por quê? Porque quem tem problema, por exemplo, aqui, ó, que é uma das travas emocionais, que é paternidade. Se você teve um pai ausente, ou se você teve um pai que não foi presente na sua vida ao longo da sua história, é bem provável que você não sente cuidado e protegido por Deus. Porque o seu pai na infância era para ele poder ter te amado e ele fez o quê? Ele te abandonou e te rejeitou. E aí o que você precisa fazer? Você precisa ressignificar isso aqui. Então dá a nota hoje de 0 a 10, o quanto você sente protegido por Deus, o quanto que você sente cuidado. Se você tem isso aqui, ó, se o seu pai te abandonou, ou se o seu pai falou palavras pesadas para você, infelizmente essa nota sua vai ser baixa por conta da crise sua de paternidade. E você precisa ressignificar isso quanto antes. 3. O quanto você sente confiante. Quanto que você se sente confiante nesse Deus? O quanto que a confiança de Deus, ela passa para você ser ousado, para você tomar novos rumos, novas direções. Anota para mim, de 0 a 10. Quanto que você acredita que a confiança de Deus, ela passa para você e você consegue tomar as melhores decisões, você consegue ser ousado, você consegue, por exemplo, abrir uma empresa, você consegue tratar melhor o seu marido, a sua esposa, porque você tem uma confiança nele, você sabe que todas as palavras que ele liberou vai se cumprir, de 0 a 10. Por quê? A confiança tem dúvida. A pessoa que não é confiante, ela é duvidosa. Correto? Então, se tem dúvida, se está gerando dúvida, é um grande problema. Por quê? Você está indo para o lado de cá. Lembra sempre disso. Aqui tem comunicação. E a comunicação aqui é da dúvida. Se você está duvidando e não está tendo confiança e ousadia, você está aqui do lado de cá. Beleza? Próximo. O quanto você se sente amado e quanto que você ama a Deus. Como que está esse ponto de conexão? O quanto que você se sente amado e o quanto que você ama a Deus. De 0 a 10. Bota notas verdadeiras, notas sinceras, para a gente poder já traçar o seu ano de 2023, para a gente poder ter isso metrificado, beleza? E para fechar, a última pergunta: quanto tempo, em quantidade e qualidade, que você dedica a ele? Qual que é o tempo de qualidade e quantidade que você se dedica a Deus? Como que está essa conexão sua com Deus?
como que está a intimidade e a constância? Tanto em quantidade, que é o quê? E quanto em qualidade. Beleza? Deu para entender, galera? Você acha que não vai segurar, não? Tá acabando. Pessoal, nós vamos trocar a bateria aqui rapidinho. Vai lá. Ó, vai trocar aqui a lente a bateria da câmera, mas a gente já volta, beleza? Pessoal do Instagram, vocês estão gostando da live? Manda pra mim aí. Tem quantas pessoas no Instagram? 2, o pessoal tá mais no YouTube, né? Ó, você que tá no Instagram, você tá gostando da live? Tá bom o som, tá bom o áudio, vocês estão conseguindo entender tudo que eu tô falando aqui? Depois me diz aí, galera no Instagram. E se você tá gostando dessa live, compartilha para mais pessoas, manda para mais gente, tá? Manda o link do YouTube, entra no YouTube, manda o link para as pessoas, para elas poderem entender um pouco mais sobre o âmbito espiritual. Cara, isso que eu tô falando é 10% de tudo aquilo que você vai aprender no ano de 2023 comigo, mas eu quero que já dá para você primeiro um norte, um rumo, para você poder começar a crescer, beleza? E agora a gente vai falar... mediante a tudo isso que a gente anotou, né? A câmera já está voltando, tá? E o bom é que vocês já estão me ouvindo e está tudo certo. Mediante a tudo isso que vocês anotou aí, mediante ao conhecimento de Deus, né? Voltou? Vai voltar agora. Vamos guardar. Ninguém nasceu de 7 meses, né? Foi? Então vamos lá. Mediante a isso que você anotou, foi rápido, hein? Tá vendo? O pessoal da produção aqui quebra tudo. Mediante a isso que você anotou, o que você pode fazer para melhorar isso? Você anotou, volta aí, Raul. Você anotou o quanto você se sente pertencente a Deus. Você anotou o quanto que você se sente cuidado e protegido, o quanto você se sente confiante, amado e amando Deus. Quanto tempo de qualidade e quantidade que você se dedica a Ele. Você anotou, correto? Você deu nota, correto? Eu quero que você agora, antes de fazer isso, foram o quê? 5 perguntas? Foram 5 perguntas. Antes de você anotar a próxima tarefa que eu vou te dar, eu quero que você faz uma média para mim agora, de quanto que deu e manda aqui para mim. Qual que foi a sua nota de 0 a 10? Você vai fazer o quê? Você vai pegar toda a sua nota, somar, divide por 5 e fala para mim quanto que deu essa média. De 0 a 10, quanto que deu sua média? Vai lá, joga aqui no YouTube, você que está no Instagram também coloca aqui para mim qual que foi aí, coloca aí no Instagram, qual que foi a média de 0 a 10. Por quê? Essa média vai fazer você tomar uma decisão agora. Essa média vai fazer você tomar uma decisão. Então, o que você pode melhorar hoje? O que você acredita, mediante a esse número que você está olhando aí, porque isso te deu um número, te deu o quê? 3, 5, 7... Mediante esse número é o que? Esse número ele está conectado com o seu âmbito espiritual, conexão com Deus. De 0 a 10, qual que é a conexão com Deus que você teve? Deu para entender isso aqui? Então, como que você pode melhorar isso? Ícaro, eu vou me dedicar no ano de 2023 a ler a Bíblia todo dia, 5 horas da manhã. Eu vou me dedicar a estudar sobre provérbios, eu vou me dedicar a estudar sobre livro de Mateus, não sei. Qual atitude que você vai tomar mediante a essa nota aí? Você viu que essa nota sua não está muito boa. E aí, mediante essa nota, o que você vai fazer a partir de agora? E outra coisa, isso vai ser a sua meta para janeiro. Você vai criar um hábito mediante a essa meta de janeiro. Deu para entender? Outra coisa, quais são os seus frutos podres que não tem feito você romper? Lembra que eu te falei? Culpa é um fruto podre. Dúvida é um fruto podre. A dúvida que tirou Adão e Eva do jardim. Talvez você não sabia disso, mas eu preciso te falar. Foi a dúvida. Será que Deus nos ama mesmo? Por que Ele não falou pra gente sobre o conhecimento do bem e do mal?
Por que uma serpente teve que falar para a gente sobre o conhecimento do bem e do mal? Que estava no meio do jardim, pegou? Era a dúvida. A dúvida, incredulidade e cobiça. Isso é um fruto podre. Pornografia, fruto podre. Por quê? Você está imaginando algo que não vai gerar recursos para você. Você está imaginando algo que não te gera recurso, cara. Você está sendo uma pessoa totalmente imaginativa, criativa, mas no lugar errado. Beleza? Então, anota para mim. Isso aí é você que vai ter acesso, eu não tenho acesso, tá? Anota para mim quais são os seus frutos podres. Beleza? Quais são os seus frutos podres? E depois que você anotar os frutos podres, aquilo que você precisa arrancar dessa árvore sua. Você precisa arrebentar isso. Talvez o passarinho chegou e já comeu. Não vai ter como alimentar mais ninguém. E esse fruto está só te gerando um problema. Então, descarta. E além disso, qual que é o seu principal valor? Anota 5 principais valores que você tem hoje. Por quê? São os seus valores, presta atenção nisso aqui, são os seus valores que vão nortear o seu ano de 2023. Por exemplo, um valor meu é comprometimento. Primeiro, Deus, família, gratidão e comprometimento. Deus é um principal valor. Família é o meu segundo principal valor. O terceiro, gratidão. E o quarto, comprometimento. Por exemplo, se eu acordar um dia e os meus pensamentos começarem a alimentar pensamento de murmuração, me deixa mal. E por que me deixa mal? Porque eu não estou alimentando o meu principal valor, que é a gratidão. Deu para entender? Por exemplo, se uma pessoa que marca comigo não vai, fura e não dá satisfação, quebrou também o meu principal valor, que é comprometimento. E isso o que faz comigo? Faz eu me desconectar daquilo que Deus tem para mim. E isso é bom. Por quê? Porque quando eu entendo isso, eu não permito eu ir para um outro lado, que é o quê? Ficar bravo, estressado, com raiva porque eu tenho inteligência emocional. Por outro lado é bom eu ter essa compreensão. Por quê? Os meus principais valores vão nortear a minha vida. E quando eles norteiam a minha vida, as coisas fluem, as coisas acontecem. Beleza? Pode seguir. Vocês estão gostando? Manda um foguinho aí embaixo aí, se você estiver gostando. Beleza? Pode seguir. E agora eu quero te passar uma tarefa que é para você fazer como tarefa de casa. Hoje você vai aproveitar o feriado. Feriado no domingo, né? Coisa boa, né? Por isso que eu falo, todo dia é segunda, vocês não acreditam? Todo dia tem que ser segunda, tá? Então eu vou passar para você uma tarefinha de casa para hoje. Hoje, tá? Não é para amanhã não. Escreve aqui, eu vou fazer. Escreve aí aqui nos comentários, você que está no Instagram, escreve aqui, eu vou fazer. Mas tem que escrever primeiro antes de eu falar, porque depois que eu falar já era, né? Escreve aqui, eu vou fazer. Se você está comprometido realmente com o seu ano de 2023, se você vai, pôr as coisas para acontecer, para funcionar, esse é o seu momento, tá ok? Então, qual que é a tarefinha de casa? Você vai assistir o filme em família, Milagre no Paraíso. Você vai pegar a sua família toda e você vai assistir esse filme, Milagre no Paraíso. Se puder, escreve aí no YouTube. O pessoal minha equipe aqui, escreve no YouTube aí, fazendo favor. O filme se chama Milagre no Paraíso. Tá ok? Filme chama Milagre no Paraíso. É uma tarefa que eu vou te dar para hoje, tá? Não é para amanhã não. Amanhã já vai ser outra tarefa. Outra coisa, você vai ler, agora já não é uma tarefa diária, tá? Você vai fazer uma leitura bíblica de Mateus. Você vai ler um capítulo por dia. Então você vai utilizar o mês de janeiro para poder fazer essa leitura. Beleza? Lembra sempre que o mês de janeiro é âmbito espiritual. Então a gente vai bater muito no âmbito espiritual. Tá ok? Então a leitura bíblica do livro de Mateus. Terceiro, você vai ler meu e-book Simplificando o Propósito, que está na minha bio. Tá ok? Se não tiver na minha bio, tá da Next Level, só você entrar lá. Beleza? Então, deu para entender? Hoje você vai assistir um filme Milagre no Paraíso. Segundo, você vai ler o livro de Mateus.
durante o mês todo de janeiro. E terceiro, você vai ler meu e-book, que é Simplificando Meu Propósito. Então você vai ler a Bíblia, você vai ler um livro, e você vai, o e-book no caso, né? E você vai ver um filme. Ícaro, quando eu estiver vendo o filme, o que eu preciso fazer? Você vai pegar seu celular, vai apontar para a sua televisão, vai bater uma foto, ou vai fazer um bumerangue e vai me marcar. Por quê? Porque eu quero compartilhar, eu quero repostar você para a gente poder estar em sintonia, tá? Eu quero que nesses 12 dias a gente nunca perca a conexão. Vocês estão me entendendo? Eu não quero perder conexão com você em momento algum. A gente vai 12 dias de empilhamento de memória, só coisas boas para você poder trilhar e prosperar nesse ano de 2023. Então eu não quero perder conexão com você. Tá lendo o e-book? Tira foto e me manda. Ou tira um print, né? Perdão. Você tá lendo lá a Bíblia? Tira a foto no seu devocional e me manda. Por quê? A gente vai fazer o seu âmbito espiritual crescer. Você vai bater níveis de espiritualidade que você nunca imaginou. Eu creio nisso. O seu ano de 2023 vai ser um ano de crescimento espiritual. Você vai crescer espiritualmente, você vai acessar níveis que você nunca imaginou acessar, você vai se conectar com pessoas que você nunca imaginou conectar. Por quê? Porque você vai estar mais confiante em Deus, você vai estar mais próspero em Deus, você vai estar com uma mentalidade totalmente transformada, como o próprio apóstolo Paulo falou, que é para você transformar através da renovação da sua mente. Então você vai ser renovado, você vai ser transformado, a sua mentalidade vai mudar. E você vai perceber que isso tudo é porque você começou a se conectar no âmbito espiritual. Vocês estão comigo? Pessoal, a gente vai encerrar a live. Então, se tiver pergunta, manda agora. E se você ainda não curtiu, ó, curte aí, comenta, compartilha para mais pessoas. A gente vai encerrar a live, mas vai ficar gravado. Então, você pega o link, compartilha para mais pessoas, porque amanhã a gente vai falar sobre o âmbito emocional. A gente vai quebrar tudo aqui no âmbito emocional, só que antes disso a gente vai fazer uma mentalização aqui para a gente poder encerrar. Tem pergunta? Que aí eu vou já ir para a mentalização. Tem pergunta? Se não tiver pergunta, é porque vocês entenderam da aula, eu sou um excelente professor, correto? Então, eu fui um excelente professor, por isso que não teve pergunta, né não? Tá tudo certo, né? Então... Ó, e aí depois você não se esqueça, cada um tem a vida que merece. Aí você é tímido, você não manda pergunta, e depois você não cresce, não prospera. Não faz isso, tá? Tem uma pergunta. Tem pergunta? Quanto a andar junto no lado profissional, quais as principais perguntas a fazer numa entrevista para um colaborador acessar a minha empresa? Então, não é o dia de hoje não, mas tá beleza. Vamos lá. Ó, muito boa pergunta. Foi quem que perguntou? Márcio. Beleza, Márcio, muito boa pergunta. Entenda isso aqui. Hoje, as empresas, as principais empresas, elas não estão contratando mais pessoas que são, que têm um QI, que é o quociente intelectual, alto. Hoje, as empresas estão procurando pessoas que têm QE, quociente emocional. O que é o quociente emocional? É as skills. O que é as skills? Habilidade. Skill é em inglês, né? São as habilidades que a pessoa desenvolve. Então, numa entrevista de emprego, para de ficar fazendo perguntinha que é tipo assim, se você estiver no ambiente de trabalho e fulano estiver precisando de você, o que você vai fazer? Você acha que a pessoa vai falar assim, eu vou pegar a cabeça dela e vou socar na mesa? Ela não vai falar isso. Ela vai falar assim, não, a gente vai prezar para a harmonia. Você pode ver que a maioria das entrevistas, da maioria dos currículos que chega na minha mão é assim, prezo pela harmonia da empresa e o desenvolvimento dos colaboradores. Tá entendendo? Então, você tem que colocar ela sob pressão. Por exemplo, a gente vai começar um processo de entrevista agora na Arpia. Se você quiser, você está convidada para estar lá, para estar presente, para você ver como funciona a entrevista de emprego dentro da Arpia, né? E da Next Level. Mas funciona da seguinte maneira. A gente pega um caso aleatório, entendeu? Por exemplo, se uma pessoa estivesse passando por uma necessidade, ali naquele momento ali, e aí, vamos supor, vou dar um exemplo, tá, gente? Eu não vou fazer porque eu já estou falando na live, mas vamos supor, eu começo a passar mal. Na hora da entrevista de emprego, eu começo a fingir que eu estou passando mal.
Qual que vai ser o raciocínio dessa pessoa? É o que eu vou analisar. O que ela vai fazer? Ela vai ficar omissa por um tempo e depois vai tomar alguma decisão? Ou ela vai rápido e de imediato ser prontificada ali para resolver um problema? Deu para entender? Eu costumo dizer, né, que o Rafael e a Rosa eles passaram por testes de quociente emocional. Eu não peguei em momento algum com eles com o intelectual. Foi tudo emocional. Era colocar pressão, ó, você precisa tomar uma decisão rápida, agora. Você vai ou não? Você fica ou você vai? Ou você vai fazer isso ou não vai fazer? E aí, quando eles tomaram as decisões, eu fiz o quê? Eu analisei. E eu percebi que eles têm um quociente emocional alto. Senão, não está dentro. Por quê? O que é as skills, né, que é o quociente emocional? O que são as habilidades? Proatividade, trabalho em equipe, gestão do tempo, liderança. Porque isso, só para você entender, a maioria das skills são treinadas, as habilidades são treinadas. Não tem problema, você pode treinar. Só que tem algumas habilidades que são da essência da pessoa mediante aquela profissão, mediante aquele trabalho. Então você tem que estar conectado com isso, entendeu, Márcio? Por exemplo, se você quer uma pessoa que é produtiva, você tem que fazer algum teste de produtividade para ver se essa pessoa procrastina. Entendeu? Por exemplo, se é uma pessoa que está numa entrevista de emprego, você bota ela para esperar lá 10, 20, 30 minutos e ela fica 10, 20, 30 minutos mexendo no celular, por exemplo, você vai passar perto, você vai perceber, ou você pede alguém para passar perto, tá vendo Facebook, Instagram, YouTube, Netflix, é uma tendência de uma pessoa ser procrastinadora. Dá para reverter essa skill? Dá. Aí você, entenda uma coisa, se você erra no recrutamento, você tem que ser bom no treinamento. Não tem problema. Agora, se você já quer pegar as skills, habilidades mediante ao que você precisa, você já precisa recrutar da forma certa, fazendo o quê? Fazendo teste. Só que sem pergunta óbvia, tá? Você tem que colocar a pessoa sob pressão. Por exemplo, a gente vai fazer isso aqui a gente vai fazer realmente mesmo lá na Arpia. Eu vou colocar um treinamento para eles, que as pessoas que passarem por um processo seletivo, elas vão ter que poder, por exemplo, montar um quebra-cabeça. Elas vão ter que fazer alguma atividade de trabalho em equipe para mim poder ver liderança, gestão, como que trabalha sob pressão, como que é a inteligência emocional. A gente vai fazer esses trabalhos para a gente poder fazer a contratação lá na Arpia, justamente para a gente poder já recrutar as skills, habilidades que a gente precisa de forma mais competente. Beleza? Deu para responder aí? O que ela respondeu? Entendi, obrigada. Pessoal, a gente vai encerrando então. Beleza? A gente vai só fazer uma mentalização aqui. Eu quero que você se conecta comigo. Passa aí, deixa eu ver o que tem mais aí. Pode ir. É isso mesmo. Então, eu quero que você feche seus olhos agora. Respira fundo para a gente poder encerrar. São agora 7h17. Gente, o influente fala demais, né? Pode. São 7h17 agora. Respira fundo aí. Feche seus olhos. Respira fundo. Pai, muito obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Muito obrigado por esse primeiro dia do ano. A minha alegria é saber que eu já comecei no primeiro dia do ano, dedicando os primeiros momentos ao Senhor. Os primeiros momentos da minha vida no ano de 2023 foi dedicado ao Senhor, a conhecer o Senhor mais. E nós estamos aqui entregando as primícias. E que você possa trazer todo entendimento, toda clareza para quem estava nessa live. Respira fundo. E eu quero que você imagine agora, você tendo esse tempo de intimidade com Deus. Imagina você agora sendo constante em Deus. Dá um sorriso. Libera essa energia que está aí dentro. E veja agora você trilhando no ano de 2023 com constância, com intimidade. Isso está fazendo você tratar melhor o seu marido ou a sua esposa. Está fazendo você ter mais tempo de comunhão. Imagina, olha essa cena. Você conseguindo tratar melhor os seus filhos porque você está bem com você mesmo, você está bem com Deus. Olha quando vem um sentimento de culpa. Está vindo um sentimento de culpa agora e você rejeita esse sentimento de culpa. Você fala assim, não, isso não é para mim. Eu não sou culpado. Ele já pagou o preço. E olha você agora totalmente sendo tomado por uma alegria. E você está totalmente alegre porque você está conseguindo cumprir
as tarefas, mas não está esquecendo de ser. A sua essência não está mudando. Olha que doideira. Você começa a declarar que você é amado, que você é escolhido, que você é desejada ou desejado, que você é pertencente a uma família. Essa família, você pertence a essa família te pertence. E você consegue sentir isso. É uma energia muito boa. Olha, sente essa energia agora. Você se sentindo amado e amada. Olha o que Deus está falando para você. Presta atenção no que Deus está falando. Começa a ouvir a voz de Deus agora. Filho, eu nunca te abandonei. Filho, eu nunca te abandonei. Eu nunca te rejeitei. Eu nunca, em momento algum, permiti que você fosse rejeitado ou rejeitado. Sente agora essa presença de Deus aí na sua casa, aonde você estiver no trabalho. Respira fundo. É essa conexão de intimidade, de constância que está gerando sabedoria. Todo sentimento de culpa agora está indo embora. Todo sentimento de rejeição. Aquelas pessoas que você não se conectava porque parecia que não falava a mesma língua que você. Mas na verdade era porque você era alienado, você era religioso. Você agora está conversando com essas pessoas. Olha você conversando com essas pessoas. E essas pessoas agora te levando para um próximo nível. Você não é orgulhoso mais. Houve uma crença, houve uma quebra de crença. E você não está mais orgulhoso, você está humilde. Querendo aprender com todos e pegando aquilo que é bom. Respira fundo. E você consegue perceber que esse ambiente está tomando o seu 2023. E você consegue ver o seu eu do futuro lá em dezembro. Olha o seu eu do futuro, olha o seu eu de dezembro, comemorando as vitórias, porque você leu livros, você melhorou o seu âmbito espiritual, você melhorou a espiritualidade dentro da sua casa, você tem orado agora com as pessoas, orado, rezado com as pessoas que estão ao seu redor. Olha como que você mudou, olha como você foi transformado. Perceba como você foi transformado. Aquelas dúvidas que tinha no seu coração não tem mais. Porque a clareza chegou, que é o seu propósito de vida. É o seu chamado. Respira fundo. Respira fundo. E sinta agora, para a gente poder fechar, toda essa graça. E eu quero que você declare agora na sua casa. Pode abrir os seus olhos. Eu quero que você declare na sua casa. Eu, a partir de hoje. Mas tem que declarar com força. Eu, a partir de hoje. Declara aí na sua casa. Eu, a partir de hoje, vou vencer as minhas batalhas. Vou ser um resolvedor de problemas. Não vou parar mediante as circunstâncias. Eu vou ser constante. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou acordar no horário programado. Porque o meu 2023 vai ser diferente. O meu 2023 vai ser constante. O meu 2023 vai ser entregue a Deus através da intimidade. Respira fundo. Se você quiser, fica até de pé. Você é livre. Respira fundo. Respira fundo. E essa indignação já entrou dentro de você. E agora você precisa de um motivo. Anota aí agora. Qual que é o motivo que vai fazer você crescer no âmbito espiritual? Qual que é o motivo? É os seus filhos? É a sua esposa ou o seu marido que está precisando de você? Qual que é o motivo que você vai fazer crescer o seu espiritual? Eu tenho um sentimento de culpa e o meu motivo é fazer com que eu me sinta pertencente a Deus. Qual que é o motivo? Eu quero saber o motivo. Pega esse motivo agora, anota. Cola na porta da geladeira e me manda. Por que, Ícaro, que você quer que eu faça? Que você quer que a gente faça isso? É porque eu quero que ali vai ser o nosso memorial. O motivo vai te mover no ano de 2023. É esse motivo que vai te mover. Beleza? E a gente vai encerrar a live. Tem mais pergunta? Tem não, né? O que o pessoal tá falando aí? Top. Muito bom. Pessoal, gratidão. Amanhã, então, 5h57 da manhã, a gente está conectado de novo.
âmbito emocional, beleza? A gente vai falar, a gente está aprendendo, lembra sempre que a gente está na fase do aprendizado. A gente vai aprender nesses 3 dias, depois a gente vai crescer, depois a gente vai fazer network, conexões, a gente vai aprender como é que faz isso. E a quarta, desfrutar no ano de 2023. Esse ano é o seu ano de crescimento, de aprendizado, de network, desfrute. Tamo junto, valeu, fique com Deus, até a próxima.